Meu amigo vascaíno, dia de secador ligado para que o Vasco não entre aí na zona do rebaixamento. A gente vai falar muito aqui também sobre a barca que será feita aí. O Vasco já está abrindo espaço aí na sua folha. O Vasco vai mandar alguns jogadores embora. E hoje a gente toma conhecimento que o Vasco da Gama está encaminhado aí com dois jogadores aí. Então, a partir desse momento, mais um vídeo do Laureano para a gente trazer as principais notícias do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e para que a gente possa expor a nossa respectiva opinião. Eu peço a você que não é inscrito, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, bora começar falando aqui da situação dentro de campo. A situação do Vasco não é novidade, muito complicada. Vasco da Gama joga aí no próximo sábado, lá no Castelão contra o Fortaleza. Hoje é dia de ficar com o secador ligado. O Vasco pode ingressar aí no Z4, caso o Cuiabá consiga vencer o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E o seguinte, né? O Maurício Barbieri vai ter alguns desfalques para esta partida, como é o caso do Jair e também do Pedro Raul. Então, eu estou curioso para saber quais serão as peças aí para o ataque do Vasco da Gama e para o meio-campo. A tendência é que para o lugar do Jair, o nosso Rodrigo entre e que lá na frente o Vasco coloque o Juan Cruz, né? Ou o Juan Seco no lugar do Pedro Raul. Bom, sobre a situação aí de Barca. Hoje a gente teve uma notícia aí que o Vasco prepara aí uma barca aí para o meio do ano. Alguns jogadores que não estão sendo relacionados aí pelo Maurício Barbieri. E o Vasco também estaria aí encaminhado com dois jogadores. Vamos colocar aqui com fonte a matéria para a gente poder analisar junto. O Vasco negocia a contratação de Bruno Henrique. O caso aí do Bruno Henrique, o Vasco teria já apresentado um pré-contrato para esse jogador aí do Al Ittihad, que está terminando aí o seu contrato agora, no meio do ano, e o Serginho, que joga lá na Turquia, no futebol turco, né? Então o Vasco está se mexendo. Esses dois jogadores aí estão com o contrato findando agora no mês de julho e chegariam ao Vasco da Gama, com o Vasco arcando apenas a situação de salários desses atletas aí. O Vasco precisa aí de um volante. Devido à concorrência aí, situação do Cuejá, jogador muito caro, o Vasco deixou meio que de lado, buscou essa alternativa aí com relação ao Bruno Henrique, e o Vasco, né, está tentando também o Serginho. Dois jogadores aí que não são ruins, mas é muito pouco para aquilo que o Vasco precisa. E o Vasco também vai se desfazer aí de alguns jogadores. A gente coloca aqui para vocês que a matéria diz que a barca aí está preparada aí para o meio do ano, né? Alguns jogadores como Gabriel Dias, Zé Gabriel, o Paulo Vitor e o Vinícius devem deixar o Vasco da Gama, certo? Em declaração recente, o próprio Barbieri disse aí que nomes estariam já aí próximos de serem fechados. Se tratando aí do Paulo Brax, né, mesmo com esses dois jogadores aí que estão em final aí de contrato, a gente fica com aquele pé atrás. Espero que o Vasco se mova para poder trazer
estes jogadores aí que seriam uma boa. A gente precisa muito, muito aí de fechar essa situação. Sobre essa situação de camisa 10 aí, o Vasco tem interesse no Lanzini, tá, pessoal? Até esqueci de colocar aqui na matéria aqui. Vamos colocar aqui com fontes também para a gente não ficar financiando parada errada, entendeu? Então, aqui, ó, Lanzini, de 30 anos, permanece no futebol europeu. O Vasco estaria no páreo junto com o River Plate para a contratação do jogador, aquele mesmo Lanzini que passou aqui pelo Fluminense. Então, espero que dê certo. São jogadores aí que com certeza iria mudar aí o nível do Vasco da Gama hoje, jogadores que chegariam aqui de graça, o Vasco só pagando salário. A 777 Partners está dura aí, se complicou bastante, né? E não vai poder fazer investimento de peso, uma vez que o aporte só vai chegar aqui no Brasil em setembro. É trabalhar com o que tem, infelizmente. Deixe a sua opinião sobre os assuntos. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!